Oi pessoal, nós estamos juntos aqui hoje de novo. Eu vou discutir com vocês mais algumas operações do GeoAnalytics que nos ajudam a tratar esse cenário que vocês estão vendo aí. Eu peguei aquela base que nós usamos do ODAG no vídeo anterior, que tem as bicicletas de Nova York, né, aquelas bicicletas de aluguel. Né? Vocês estão vendo aí que tem mais de 900 pontos aí na tela. E vou mostrar como é que nós podemos agrupar isso de uma maneira que fica visualmente mais atraente e mais intuitivo para os nossos usuários. Vamos ver agora. Como eu estava falando, hoje nós vamos usar duas operações, você pode optar por uma ou a outra, eu vou mostrar como as duas se comportam e nos seus projetos você pode utilizar qualquer uma delas. Né? O que é um cluster? Um cluster é um ponto, né, que você define um ponto de uma circunferência que vai englobar os seus pontos de interesse, né? Que pode ser a bicicleta, os seus clientes, o que quer que seja. E um binning são pequenos polígonos encaixados, né? Pode ser quadrado ou pode ser um hexágono, que fica aparecendo esse favo de colmeia aí, que engloba os seus pontos. Né? Então é um ponto que define uma circunferência e o outro é um polígono encaixado. Né? Então, no cluster, o que o GeoAnalytics me traz? O ponto do centro que eu defini, porque eu passo quantos metros que eu quero mapear o cluster, ele me traz o ponto do centro. O binning me retorna o polígono que engloba aqueles pontos, que é um quadrado ou um hexágono, e mais o ponto central. Né? O parâmetro que eu passo para o cluster é quantos metros, e o binning, vocês vão ver que eu passo quantos graus de latitude e lat-long. Né? No cluster eu tenho sobreposição. Se vocês virem aqui, um cluster invade o outro, né? Porque um mesmo ponto pode estar em mais de um. No binning isso não acontece, porque você vai ver que igual no favo de mel, né? Os encaixes são perfeitos aí. Então um ponto nunca vai estar mais de um binning ao mesmo tempo. Tá? Aí você pode definir se você vai criar esse conceito de cluster ou esse conceito de binning, ok? Vamos ver aqui agora na prática como é que nós podemos criar isso. Vamos ver aqui agora. Vocês estão vendo aqui que eu peguei uma aplicação em branco. Né? Vou dar carga aqui. Poderia estar conectando no GeoAnalytics, mas eu já fiz um store da tabela de estações e vou deixar pronto para vocês aí no GitHub também. Então vou pegar o QVD que eu já deixei armazenado. Para a gente ver o que ele tem aqui. Vocês vão ver que ele tem uns... O mais importante para nós aqui vai ser o Station ID e esse ponto, né? Então, vamos inserir esse campo. Então, se nós dermos carga nesse arquivinho aqui, né? Nós já conseguimos montar um mapa simples, né? Um mapa aqui com os pontos onde estão as estações de bicicleta, né? Então, uma camada de ponto, que minha dimensão vai ser o nome da estação. E a localização vai ser o campo point, que ele chama-se point, esse campo. Então eu vou só mudar isso aqui para diminuir um pouquinho. Em vez de bolha, eu vou colocar um triângulo. Né? Então é um mapa. Como eu falei, isso aqui fica ruim de gerenciar, né? Porque acaba que como você tem pontos, vai ter um ponto um em cima do outro. Você perde essas noções de distância às vezes, né? Não fica um negócio legal. Primeiro eu vou fazer o cluster. Então, como são operações do GeoAnalytics, né? Deixa eu dar um nome para essa tabela. Stations. Então, a primeira coisa nós vamos fazer um cluster. É uma operação do Geo. Então eu chamo o meu conector aqui. Né? Vou usar a operação de cluster. Uma distância, aqui eu convencionar 1000 metros, tá? Você pode, no seu exemplo, você vai ter que ajustar para isso. Vai ter que ajustar de acordo com o que você achar necessário. Então é uma tabela chamada Stations, que tem o campo chamado Station underline ID, vírgula point. Então são os números dos meus campos lá, né? E que tipo eles são? É uma geometria do tipo point, né? Lembrando de comentar, né? A gente não precisa preocupar. O que vocês vão ter que fazer aqui, diferente dos que nós fizemos até agora,
você tem que carregar essas duas tabelas, tá? Uma tabela chamada cluster, que ela tem o centro do cluster, que é o ponto, e uma tabela de depara, que ele mapeia para cada estação qual cluster que ele está inserido, tá? Então ele vai gerar, como eu falei antes aqui, não se preocupa, só roda, né? Só roda isso, você vai ver que para as nossas 937 ele calculou 98 clusters, né? Então se eu adicionar isso como uma camada a mais aqui, lembrando, né, como eu falei, ele traz o ponto central. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que eu corrijo isso, né? Você vai ver que ele me traz o ponto central do meu cluster, que está aqui, o lat long dele aqui, tá? E ele também te dá uma informação de quantos pontos que estão dentro daquele cluster lá, se você quiser fazer alguma análise estatística em cima disso. Ok? Então eu vou adicionar esse campo aqui agora, que é o nome do meu cluster, né? Ele vai ser um pontinho, é o que eu tenho de informação aqui agora, que é o cluster ID, que ele é mapeado por aquele campo cluster center, né? Eu vou mexer um pouquinho aqui no tamanho dele, que eu quero que ele fique pequenininho, que depois eu vou colocar um círculo em volta dele, né? Ele vai ser em bolha mesmo, e eu vou colocar ele nessa cor verde mais água aqui para nós vermos. Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom para vocês ficarem mais óbvio para vocês, né? Então, cada um desses pontos, ele é um centro de um círculo que engloba os triângulos que são os pontos de bicicleta. Agora eu vou traçar um círculo em volta. Como a operação cluster não traz o círculo, mas eu sei que ele é um círculo de 1000 metros, nós vamos usar aquela operação que nós vimos no vídeo anterior, que é o Travel Areas, né? Vocês lembram que tinha um jeito lá de usar o Bird, que era o voo de passarinho, né? Então nós vamos usar ele aqui agora. Então na mesma operação, né? Aí para quais campos? Para cada centro do cluster, deixa eu só anotar aqui os nomes. Minha tabela chama clusters. E o meu ponto é cluster ID, que é o centro, é o identificador do campo. E o ponto central dele é o cluster center, né? Então nós vamos fazer isso aqui agora, certo? Então aqui agora nós vamos chamar novamente o nosso gel. Vamos chamar novamente o nosso gel. Agora nós vamos chamar novamente o nosso gel. Que agora eu vou usar a operação Travel Areas em cima do ponto, né? Que é aquela Travel Areas, né? 1000, que é o metros que nós montamos, né? Ao invés de ser de carro, é o Bird, que é linha reta, né? É uma tabela que já está carregada. O nome da tabela é a tabela de clusters, né? E para cada cluster ID eu pego o cluster center, ok? Então peguei, é um ponto, next. Deixo o nosso gel agora inserir aqui agora a nossa tabela. Vocês vão ver aqui agora que ele calculou as nossas travel areas aí para cada um deles. Então, se nós formos olhar no nosso modelo de dados, né, baseado nas estações, eu calculei os clusters. No cluster tem o centro, eu calculei agora o travel areas, que é para cada cluster o círculo de 1000 metros de raio, né? Então, um círculo de 1000 metros de raio. Então, se eu for adicionar aqui agora uma nova camada do tipo área, que é uma circunferência como um todo, né? É para cada cluster com a localização, já até colocou aqui o Travel Areas. Vou colocar isso num verde clarinho aqui, bem clarinho, para a gente poder ter uma melhor visibilidade. Então, vou dar um zoom para nós vermos. Então, vocês estão vendo aqui agora. Então, vamos pegar esse cluster aqui. O que está plotado aqui? Aqui ele definiu o centro do ponto, né? Com o Travel Areas eu passo o círculo e os pontinhos são as estações que estão até 1000 metros quadrados
desculpa, até mais do que 1000 metros de distância desse ponto aqui. A função cluster tem uma particularidade. Cada ponto dele só joga para um cluster. Ele vai jogar para o cluster mais próximo, né? Só que tem algumas situações que talvez você queira fazer um estudo, como por exemplo este ponto aqui, se ele faz parte de mais de um cluster, né? Aí no modelo de dados agora a gente só tem qual que é o cluster mais próximo. Você pode utilizar uma operação chamada within, que eu não vou fazer aqui no vídeo, porque ela é bem simplesinha de fazer. O que o within faz? Para cada ponto, ele aponta para cada uma das circunferências. No exemplo que vai estar lá no GitHub, vai estar isso pronto, tá? Você pode usar lá para vocês. É só para o nosso vídeo ficar mais rápido aí, tá? Agora nós vamos fazer o binning, né? Qual que é o conceito de binning? Editor de carga de dados, vou fazer aqui mais uma função de binning. Ok, vou chamar o nosso gel aqui de novo. Aí no gel, agora eu vou chamar a operação binning. Aqui é o binning, ok. Ela tem dois tipos, ou ela traz um retângulo ou ele faz hexagonal. Eu acho o hexagonal mais bonito, tá? Aqui ele te pede uma distância em graus ou radianos, né? Que vai ser a largura que ele vai plotar os gráficos. Né? Pô, que número que eu posso colocar aqui? Eu tenho um macete meu normalmente. Eu abro o Google Maps e vou na região que vai plotar o meu mapa. Por exemplo, New York, que é o meu caso aqui, tá? Aí eu vou lá em New York. O meu mapa vai ser mais ou menos isso daqui, né? Então, o que eu faço? Eu tenho uma operação aqui no Google Maps que é medir distância. Eu pego a distância mais ou menos daqui até mais ou menos o quadrado que vai mostrar no seu gráfico. Tá vendo que aqui ele te dá a distância em quilômetros, né? Aí você vai abrir a calculadora. Eu divido por 1 dividido por 75 aqui, né? Então é 0,133. Então esse é o número que você vai usar aqui, né? Isso é dica minha, tá? Cada um pode usar do jeito que achar que faz mais sentido, né? Esse aqui vai ser os nossos binnings, né? Mesma coisa, uma tabela que eu já carreguei é a minha tabela de stations, que o meu ponto é um station ID e os pontos são os campus point, né? Next aqui. Esse aqui, diferentemente das outras operações, ela é só cálculo matemático, ele utiliza só trigonometria, tá? Ele faz uns cálculos aqui, como eu disse, não gostou, desconsidera o que está aqui, tá? Desconsidera o que está aqui e faz de novo lá, apaga e faz de novo, tá? Vamos carregar aqui agora. Você vê que agora ele vai ter gerado agora os nossos bins, vai ter gerado os nossos, no meu caso aqui, os hexágonos, né? Então vamos ver lá os nossos hexágonos que estão lá. Então aqui eu vou criar uma outra pastinha, só para não ficar poluído, né? Vou adicionar um mapa. E vou adicionar o nosso campo novo que nós acabamos de criar aqui, que é o nosso H. Eles começam sempre com H, tá? O nome do campo dele aqui. Então ele começa sempre com H. Aqui ele já gerou lá os quadradinhos. Vou deixar ele numa cor mais verde clarinha para ficar parecido com o outro. Ao contrário lá do binning, do cluster, você vê que ele já traz o ponto. Então eu posso adicionar uma camada de ponto com o centro, se você quiser, tá? Você vê que eu tenho um pontinho aqui, que ele é... Deixa eu diminuir o tamanhozinho, tá? E como é que eu faço isso? Aqui agora eu posso adicionar uma camada de pontos que tem os nossos pontinhos aqui, que é a camada nossa que tem as estações, né? Name, né? Que a localização dela é definida pelo campo point. Então aqui agora nós já temos aqui, eu só mexer nas cores aqui para ficar um negócio mais legal. Deixar ele como nós fizemos menorzinho, ele é um triângulo também, né? Aí, normalmente o que eu faço? Para evitar a confusão, eu detalho tanto no cluster quanto no binning. O que eu faço normalmente?
eu deixo a camada de pontos e escondo, só deixando ela aparecer a partir de um certo nível de zoom, né? Aqui no meu exemplo, eu vou colocar aqui para essa camada só aparecer se aqui essa campo aqui mostrar a camada condição de cálculo, né? O count daquele campo H1 lá, que é aquele nosso polígono, se isso aqui for menor que 3, por exemplo. Mas você pode montar o que você achar fizer mais sentido para você, tá? Opa, distinct. Opa. Você está vendo aí agora que ele vai sumir, né? E só quando você fizer uma seleção, como por exemplo, você pegar um polígono só e fizer uma aplicação, você vai aí que ele vai mostrar os pontos, né? Então, você pode criar os seus indicadores utilizando ou cluster ou binning. Aí você pode adicionar aqueles mapas de calor aqui, por exemplo, a quantidade de viagens, fazer toda a sua lógica utilizando esses elementos retangulares, hexagonais ou circunferências, para você achar que faz mais sentido, né, para você. Recapitulando então no nosso conceito, né? O que é o Binning Cluster? São operações do nosso GeoAnalytics, né? O caso de uso específico dele é justamente quando eu tenho que agrupar pontos para eu ter geometrias mais gerenciáveis, né? Visualmente mais atraentes, né? Fica à vontade aí para baixar os exemplos lá nesse GitHub, e se quiser me adicionar também no LinkedIn, fique à vontade, pessoal. Até a próxima. Um abraço.